Olá, seja muito bem-vindo ao AgroWorldCast. Aqui nós vamos tratar muito além da gestão do agronegócio. Por aqui vamos compartilhar aprendizados e visões sobre o setor, além de muitas histórias inspiradoras. Eu sou Edmilson Júnior Caparelli, presidente do Grupo Mídia. E quem me acompanha nesse episódio de hoje é Renata Santos, jornalista e diretora pedagógica da Escola GMBA. Renata, seja muito bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, Edmilson. É uma honra participar, principalmente com esse nome de peso do nosso setor, hein? Exatamente, muito aprendizado aqui hoje, né? Muito aprendizado. Que bom. Bom, antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que você receba todas as nossas notificações. E o nosso entrevistado de hoje é o empresário ribeirão pretano com mais de 60 anos de bagagem para compartilhar conosco. Ele já foi eleito o empresário do ano pela Fiesp, recebeu o prêmio Top do Agrobusiness em 2021 e foi eleito uma das 100 personalidades mais influentes do agronegócio em 2023. Como conselheiro, ele atuou e ainda atua em importantes instituições, Fiesp e Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. É um imenso prazer receber aqui Maurílio Biagi Filho. Maurílio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado pela sua presença aqui. Edmilson, boa tarde a você, boa tarde a quem está nos vendo, boa tarde, Renata. Eu aqui tenho um prazer enorme estar aqui com vocês. Outro dia eu estive com vocês recebendo um prêmio que muito me honrou e vou aprender com a Renata hoje, porque eu não sabia que a Renata era diretora de MBA. Olha coisa é uma escola chique. de oratória. É uma escola de oratória. Isso mesmo. Isso, oratória e comunicação. Ela é professora de oratória e comunicação. Então, vamos hoje aqui ter aprender todos juntos, né, Edmilson? Com certeza. A gente sempre aprende, Renata, é impressionante. Maurílio, eu queria te pedir para você contar um pouquinho da tua história de vida, né? Eu queria que você contasse para a gente como você precisou convencer seu pai que era necessário, que você queria estudar e trabalhar ao mesmo tempo quando decidiu de fato se dedicar à usina. Conta para a gente essa história. Olha, primeiro eu nasci durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então eu nasci durante a Segunda Guerra Mundial, minha mãe veio não morava na zona rural, ela veio de lá para Ribeirão, para Santa Casa, tinha uma parteira aqui que ela tinha muito recomendada, eu nasci nas mãos dessa parteira e voltei imediatamente, quando eu estava em condições, para casa, acho que voltei no outro dia. Minha mãe era muito forte, teve 8 filhos, né? Então eu fui o primeiro, inaugurei a série, né? E foi um menino criado lá na fazenda. Eu acho que os pontos fortes, o que eu acho que me ajudou muito na vida, foi não ter outra alternativa que não fosse estudar numa escolinha que tinha primeiro, segundo e terceiro ano, numa mesma sala. Então tinha alunos do primeiro ano, alunos do segundo, alunos do terceiro, não tinha quarto, só esses três. Uma professora só que ensinava português, matemática, geografia, etc. E não tinha banheiro, não tinha água encanada. E foi assim que eu comecei, né, meu aprendizado. Né? Aquilo era uma comunidade, ninguém saía da propriedade, você tinha que fornecer tudo para todos os funcionários. Naquela época já eram uns 2.000 funcionários, e então você tinha armazém, tinha açougue, leiteria, tudo que você possa imaginar, inclusive a escola, e a professora tinha que morar na comunidade também, porque não tinha alternativa, né? Não tinha como ir e vir todo dia. E então assim foi que eu comecei, jogando bola todo dia no jardim, no gramado da casa, e não no campo de futebol, no gramado da casa. Era uma casa de fazenda, né? E fui vivendo isso, e comecei muito cedo a caminhar com meu pai, andar, ouvir, andar a pé na lavoura, né? E me encantei com aquilo, me encantei como ele fazia, como as coisas iam acontecendo e tal. E estudei, terminei o ginásio normalmente, naquela época eu fui para o científico, porque eu queria fazer exatas, e até que quando eu terminei o científico eu queria estudar à noite,
e trabalhar durante o dia. Então foi um processo de convencimento. Meu pai não queria, e eu insistia. E, enfim, essa coisa normal entre pai e filho, muito gostosa. Hoje eu lembro disso com muita emoção até. E então ele começou, me colocou lá no armazém de secos e molhados e tal, no armazém. Já se vendia bolacha, vendia tecido, vendia pasta de dente, vendia sabão, vendia fumo em corda, vendia tudo que você possa imaginar. E eu fiquei lá trabalhando há uns 2 anos, no mínimo. E foi aí que eu tive contato com toda a comunidade, todo mundo, porque tinha aquele sistema de despesa, né? No fim do mês, todo mundo vinha fazer, as mulheres com os filhos, o colo, etc., ou ao lado, vinham fazer despesa, não tinha com quem deixar os filhos, os maridos trabalhando e tal. E eu então conheci as realidades, conheci como é que as coisas funcionavam, como é que era esse pessoal, um pessoal fantástico, e fui galgando postos na empresa. Isso foi um longo período e foi muito legal. E Maurílio, ainda falando um pouco sobre a sua trajetória, você pôde sentir na pele a crise do petróleo da década de 70, que abalou aí toda a economia mundial. Agora você deu um salto aí, foi longe, né? Você deu um salto agora que minha perna nem alcança. Tá vendo? Mas foi isso. Como é que foi pra Gostei de você? ver que você me tirou lá dessa infância, você já me colocou numa juventude legal. Boa. Então foi... Eu não sabia que o petróleo custava... Teve uma época que custava 50 centavos de dólar, né? Depois com $1, eu não sabia que a gente era tão dependente de petróleo, porque isso é como você nasce, você vai no supermercado, você não sabe de onde que vem isso, quando vem aquilo, que é muita modernidade hoje. Eu não era diferente com relação ao petróleo, eu nunca tinha tido contato com o petróleo. Eu estou sendo aqui absolutamente, eu podia dizer de uma forma diferente, mas aí de repente... Como é que eu conheci o petróleo? Por causa da crise do petróleo. De repente o petróleo passou de $1 para $10. Foi um escândalo, foi uma crise mundial sem precedentes. Você via a rainha Juliana da Holanda andando de bicicleta, todo mundo, aquela campanha, faltou combustível, e não tem, não sei o quê. Então a crise do petróleo foi muito, muito importante para o Brasil. Veja bem, porque antes da crise do petróleo, nós havíamos feito um trabalho, nós quem? Um grupo de engenheiros, um grupo de pessoas ligadas ao petróleo, e não ligadas ao agronegócio, nem ligadas a combustíveis alternativos, tinha feito um trabalho que se chamava fotossíntese como fonte energética, né? E esse trabalho havia sido apresentado, numa ocasião, ao meu pai, para que ele opinasse, se aquilo era viável, se produzir combustível a partir de energia de cana, como é que é. Isso aqui no Brasil já era muito normal, porque em 1900 e qualquer coisa, já no Rio de Janeiro teve um problema, uma crisezinha de abastecimento, e os carros já eram movidos a álcool. Em Pernambuco já tinha até um nome comercial de um álcool qualquer que era vendido já, então já não era uma coisa estranha. Aliás, a Ford, quando o Henry Ford inventou o carro, os primeiros carros eram etanol, não era gasolina, né? Mesmo o Porsche, todos esses carros, o álcool já era um combustível conhecido. Por isso é que isso veio para que... Então, estudou-se aquele trabalho, e meu pai se entusiasmou com aquilo, e aí outras pessoas se juntaram, né? O Dr. Lamartine Navarro, que é a pessoa que estou falando, que era uma pessoa que trabalhava com Peri-Iguel, trabalhava na Ultragás, né? Então foi um momento muito importante, que se levaram isso para o presidente da República, e o presidente da República, à época, achou, ele entendia do petróleo, que era o gás, ele já tinha sido presidente da Petrobras, tal, ele achou aquilo fantástico, maravilhoso, etc. E uns anos depois, e depois de estudar o assunto com bastante cuidado, ele lançou então o Programa Nacional do Álcool Pro Álcool, né? Foi assim que o programa acabou nascendo. Foi assim que nasceu o Pro Álcool. Foi assim que nasceu o Pro Álcool. Foi assim que nasceu o Pro Álcool, desse estudo que foi levado em mãos a ele por um grupo de empresários liderados pelo Dr. Lamartine. Tinha meu pai junto, tinha
tinha o senhor Orlando Meto, que ajudou muito nesse negócio, e os fabricantes de equipamentos, né? Os dois que haviam à época, mais alguns outros menores, que também se entusiasmaram com a ideia, porque afinal aquilo representava um movimento muito grande setorial, que era a produção de equipamentos, né? Você tinha que aumentar a usina, porque quando nasceu o Proálcool, para que as pessoas possam entender, o programa foi feito para fazer destilaria anexa. O que é destilaria anexa? Destilaria a usinas já existentes. Então, tinha uma usina, não tinha destilaria. Nós, por exemplo, na Santa Elisa, tínhamos destilaria desde 1940 e qualquer coisa, nós tínhamos destilaria já, né? Mas muitas usinas não tinham destilaria, só produziam açúcar, né? Então, financiava destilarias anexas e destilarias autônomas, que foi o forte. As destilarias autônomas eram destilarias que você tinha lá um fazendeiro, tinha lá um proprietário, tinha lá ou com pecuária, ou com agricultura, mas foi muito mais o pessoal da pecuária, que até tinham ideias de tornar suas terras mais produtivas, tornar suas terras, a diferença de rendimento entre um hectare de pasto, um hectare, um alqueire de pasto, um alqueire de produção de cana para transformar em álcool, era muito grande, e aquilo foi crescendo, e as pessoas foram aderindo, né? Se montou uma série de empresas para assessorar esse pessoal que queria fazer isso, queria fazer o projeto, fazer todas as tratativas, fazer as tratativas com o governo criou o Senal, que era um órgão só para resolver as questões do álcool, né? Nós tínhamos naquela época a economia era totalmente estatizada, você é o dirigida, você tinha o Instituto do Açúcar e do Álcool, o Instituto Brasileiro do Café, por exemplo, todo produtor, toda a produção de cana, produção de açúcar, tudo era absolutamente regulamentado. Olha, eu sempre brinco que você tinha hora até para ir no banheiro, quanta cana você tinha que receber, de quem você tinha que receber a cana, o sujeito, o fornecedor, você tinha uma cota, aquela cota era dividida por 180 dias, quanto você podia entregar por dia, você tinha direito a não sei quantos sacos de açúcar por tonelada de cana que era moído, você tinha direito ao mel final, era uma coisa muito interessante. Veio o Estatuto da Terra, naquela época, do Estatuto da Lavoura Canavieira, melhor dizendo, que era um apanhado de regulamentos e regulações para o setor. Então, era muito regulado, muito interessante, por isso que valia. Então, naquela época, nós mesmo compramos uma porção de usinas por cada cota. Você comprava uma usina por cada cota. Então, você tinha lá uma cota de 500 mil sacos, de repente você comprava uma usina menor, que tinha 200 mil sacos, você passava para 700. Então, era um crescimento grande. Isso só com... Era quase que uma outorga estatal, né? E assim que funcionava. Aí criou-se esse órgão só para cuidar do álcool, o álcool era subordinado ao CNP na época, que é o Conselho Nacional de Petróleo, né? Que hoje é a ANAC. Na ANAC não, hoje é o... Como é que chama? Associação Nacional do Petróleo, a ANP, não? A ANP. Isso. Então era tudo amarrado, A licença para tudo, o Banco do Brasil financiava, existe uma lenda que o Proálcool teve um subsídio muito grande. Não é verdade. Por que tinha um Proálcool? O Proálcool, naquela época, o juro, você pagava juro até 30% a um mês tinha juros, né? 30% ao ano, 40% ao ano, a inflação, aquela loucura. O Brasil crescendo a 7%, 8%, foi a época que o Brasil mais cresceu, foi nessa época. Se você pegar a curva de crescimento do Brasil, dos anos 70 até os anos 80, impressionante, é quase 7% ao ano em média de crescimento, um crescimento real, um crescimento sustentado, um crescimento forte, firme, ao contrário de uma porção de informações que... Bom, o Brasil... As informações são fantásticas. Você que é professor nessa área né, é impressionante. E foi uma época extraordinária no país. Uma época que o país se tornou... E foi uma revolução. Isso mexeu com o mundo inteiro. E nós não aproveitamos até hoje como isso foi importante. Porque todos os secretários, todas as pessoas envolvidas com energia que eu digo, é uma fonte de energia, do mundo vieram aqui no Brasil. Ninguém acreditava que o Brasil pudesse
ter sua independência energética, de repente, a indústria automobilística, porque tinha uma crise naquele momento na indústria automobilística, a indústria automobilística aproveitou aquele momento, em vez de lançar aquele negócio, muda o farol, muda o friso, lança uma coisa Mudou nova, o combustível. ela mudou o motor, de repente, ela não mudou nada, ela pegou o motor, o motor que ela tinha, aumentou um pouco a compressão, tal, e soltou aqueles motores que eram o motor ainda não era motor de injeção direta, era motor Carburador. o carburador, aquela coisa toda, e nós começamos a trabalhar com esses carros e funcionar. E de repente, em 1980, 78, 79, né, 80, nos anos 97% dos carros eram produzidos que eram vendidos para trabalhar com álcool. Né? E de repente a produção de álcool ficou curta para isso. Começou nós chegamos muito próximo para não dar conta. Né? Foi quando houve aquela famosa falta de etanol, que não faltou etanol. Isso é um assunto interessante para a gente conversar aqui. Não faltou etanol, faltaram etanol. Aqui nessa região tinham 300 milhões de litros, 298 milhões de litros estocados nos tanques aqui da região e Ribeirão sem etanol. Aconteceu mesmo com Porto Alegre, com São Paulo, etc, etc. E por quê? Porque a Petrobras ficou muito incomodada com aquela história. Os líderes do setor foram convidados para conversar com o presidente da Petrobras, foram lá conversar com o presidente da Petrobras, à época, a Petrobras, diga-se de passagem, aqui, ao contrário do que também se diz, a Petrobras foi uma grande incentivadora do programa, até porque o presidente, à época que instituiu o Proálcool, era uma ex-Petrobras, e ele tinha um conhecimento enorme, se a Petrobras não desse apoio a um programa como esse programa não nasceria. Se a Petrobras quisesse matar no nascedor, não nasceria. Mas foi com apoio do governo, com apoio da Petrobras. A Petrobras sempre foi parceira, até o momento que isso incomodou. O que é incomodar? Incomodar é o seguinte, você tem um craqueamento. Estou perdendo o mercado. Não, nem é isso. Também, mas veja bem, você tem um óleo bruto. O óleo bruto vai para a refinaria. Na refinaria tem um craqueamento. O craqueamento você tira gasolina e óleo diesel. Estou falando dos dois principais, fora um monte de subproduto, né, que você tira. Então, todo o craqueamento da Petrobras estava dirigido para produzir X de gasolina e X de óleo diesel. Diga-se de passagem, naquela época, a maioria dos caminhões eram movidos a gasolina. Não tinha essa frota de caminhão diesel, essa coisa toda. Estavam começando os motores diesel. Algumas marcas, alguns caminhões tinham a geração. Isso é histórico para o Brasil. E aí desequilibrou. De repente, a Petrobras tinha uma sobra enorme. Você pode ver que o país foi um dos maiores exportadores de gasolina durante 20 anos aqui, o volume de gasolina que o Brasil exportava. Por quê? Porque foi substituído por álcool. E as refinarias não estavam preparadas para craquear, ou seja, para produzir menos gasolina e mais diesel, até porque não tinha tanto consumo de diesel. Então, você tinha um desequilíbrio. E o presidente da Petrobras propôs ao pessoal do setor na época de ir à Anfávia e pleitear que se produzisse metade dos carros a gasolina, metade dos carros a álcool, o que fazia total sentido, na minha opinião pessoal. E as duas pessoas que foram lá representando o setor, pessoas muito representativas, muito competentes, uma delas o Dr. Lamartine, eles não aceitaram de jeito nenhum, criticaram, a Petrobras está pleiteando isso, e teria sido um acerto enorme ter aceito, porque até a gente não tinha produção para continuar naquele ritmo alucinante de progressão de consumo que nós tínhamos. Né? Então, esse aqui são os pontos que eu, às vezes, costumo conversar e as pessoas não entendem quando você... Porque eu vivi isso, não é que eu soube disso. Eu fui Você não leu, né? Ninguém me contou essa história. Eu fui o único que fui aqui no centro de abastecimento aqui de Ribeirão, que na época era gerido pela ESSO, né? E aqui tinha um sistema de rodízio no gerenciamento do terminal de combustíveis ali perto da Galo Bravo, ali no anel viário de Ribeirão Preto. Então,
que foi feito num lugar errado, porque ali era uma zona residencial, de repente fizeram esse terminal de combustíveis lá, de um monte de casa, então você vê que o terminal de combustível, então ali ele ficou bloqueando, a falta de visão de planejamento, lá ele bloqueia o aeroporto de Ribeirão Preto, a saída do aeroporto é muito próximo ali, etc. Você vai, são coisas que ninguém comenta e ninguém percebeu. Eu percebi na época porque de repente tinha lá uma Coab, tinha lá um monte de coisa, e de repente fizeram aquele terminal de petróleo. Terminal de petróleo normalmente é uma coisa inflamável, aquele monte de tanque, etc, etc. Bom, isso não é disso que a gente está falando. Então nós fomos lá e falei com o gerente, que era meu amigo. Falei, não é possível, aqui em Ribeirão, não, aqui não vai faltar. Aquela prepotência, né, que normalmente algumas pessoas tinham, eu tô falando só a meu respeito, ninguém era prepotente, só eu. Fui lá, tal, não pode, não vai acontecer, tal. E o sujeito acho que ficou com pena de mim, ele me levou lá dentro, ele falou, vem cá, me serviu um café, e me pegou um papel timbrado DNC, e assinado, onde o abastecimento, a necessidade, porque o DNC, o que ele determinava? Ele determinava todo mês você pode entregar tantos litros de álcool para Shell, tantos litros de álcool para Petrobras, tantos litros para São Paulo, distribuidor de petróleo, tanto para Texaco, estou falando das antigas, né? Tanto para não sei quem e tal. E pronto, aquilo era determinado. A usina não podia entregar que não tivesse essa autorização do DNC. E o que essa autorização dizia? Que era metade do que a terminal necessitava para ter o consumo normal do mês. Por isso estava faltando. Então, isso foi uma falta de álcool com papel timbrado, assinado, etc, etc. Isso, ninguém no Brasil sabe disso. Por quê? Porque... Quando você vai me perguntar lá embaixo o que falta para o setor, comunicação. Eu, pessoalmente, fui a São Paulo conversar com o pessoal e falar, gente, nós precisamos fazer uma nota desse tamanho, a quem interessar possa, informando isso, informando aquilo. Aquela época parecia com hoje, até tal, e dizendo o que aconteceu. Eu dei uma coletiva aqui, que eu nunca imaginei que eu fosse dar uma coletiva daquela, sabe? Sujeito com microfone, enfiando microfone em todo lugar, aquela coisa errada, tinha 500 jornalistas, uma coisa, Ana Canda, que você não faz ideia. E aí alguém me pergunta, eu falo, não, tem 200, eu não tinha ideia quanto tinha. Como eu estava muito por dentro, eu falei, tem 283 milhões de litros de álcool estocado aqui. Mas não sabia. Aquele monte de gente do DNC vieram investigar, tinha 300 e poucos milhões de litros. Eles levantaram aqui. A usina da Pedra, por exemplo, tinha álcool comprado e pago pela Petrobras, que estava faltando aqui em Ribeirão Preto o etanol lá no tanque da usina. Você está entendendo? Né? Assim que aconteceu. Esse é o fato real. Né? Fato real. Eu tenho uma coletânea desse tamanho de jornais da época, etc. Só não tem uma manchete lá que me fez falta, que foi fantástica, porque aí apareceu na Folha de São Paulo, no primeiro caderno, na primeira página, uma manchete, eu afirmando que aí foi aquela investigação para lá, investigação para cá, me deu trabalho isso. E naquela época, por que o setor não comunicou? De medo. É como se fosse hoje alguém comunicar alguma coisa que está acontecendo, né? Que está acontecendo muito, né? Então, de repente, não, porque não sei o quê, porque vai ficar chato, porque vamos criticar o DNC, como é que faz, como é que não faz, o general não sei o quê vai ficar bravo e tal, né? Hoje os generais estão todos sem farda. É muita história, hein, Maurílio? Eu queria... Ih, rapaz, você não tem nem ideia. É literalmente um livro, né? Eu queria falar mais um pouquinho da sua vida profissional. Eu queria saber quais foram... Mas você tocou num assunto muito importante, viu? Eu nem pensei que eu fosse falar disso aqui hoje. E a Ana está olhando feio para mim, que eu não devia falar tudo isso. Minha vida profissional. O que você quer saber da minha vida profissional? Você também é curioso, hein, cara? Quais eram os seus projetos e planos para a usina Santa Elisa quando você, de fato, decidiu se dedicar?
que eu não tinha projeto, nem tinha plano, não tinha nada, eu resolvi me dedicar, resolvi fazer o que precisava. É uma coisa que eu tenho falado muito atualmente, é um pouco sobre isso, você tá entendendo? É muito importante você ter plano, você ter isso, você ter aquilo, mas naquela época o negócio era diferente. Nós fizemos algumas coisas absolutamente inéditas. Porque precisa lembrar, para quem está nos escutando, meu pai faleceu com 63 anos de idade em 1978. Em 1978, quando ele faleceu, tanto uma parte do nosso negócio estava, meu irmão estava absolutamente com a coisa na mão, outra parte do negócio eu estava totalmente na mão, meu pai vinha fazendo uma passagem, já deixando a coisa acontecer há bastante tempo, e nós estávamos absolutamente seguros. E nós tínhamos decidido, na Santa Elisa, abandonar a usina antiga e fazer uma usina completamente planejada, nova, etc., ao lado da outra, distante, até ocupando as instalações, era onde a gente tirava leite no passado, onde aquela história que eu contei lá no comecinho. E começamos, então, a fazer um plano e começamos fizemos um planejamento. A gente tinha uma vantagem que a gente era parte do grupo nosso, do grupo econômico nosso, algumas usinas e uma empresa que produzia equipamentos, era a Zanini. E mérito total do meu irmão, num determinado momento nós saímos, ele saiu para o mundo aí, eu estava sempre enfiado lá, buscando novas tecnologias, porque no Brasil tinha um produtor de equipamentos, que era a Dedini, que tinha 100% quase do mercado. E nós, em 50, meu pai fundou a Zanini, até porque era muito longe para ir daqui em Piracicaba naquela época. Você tem aquelas peças grandes que, de vez em quando, quebra a usina, quebra às 8 horas da noite, até você desmontar aquilo, são peças de 8 toneladas ou mais. Você tinha que levar em Piracicaba. Às vezes chovia aqui nessa Serra de Santa Rita, aqui, onde outro dia houve aquele assoreamento. É o meu trajeto para casa. Meus pais moram em Porto Ferreira. Olha aí, ó. Então você vai ali, naquele lugarzinho de Porto Ferreira, cedeu a pista agora, ficou impedido. Naquele lugar, por ali mais ou menos, você não passava quando chovia muito, os caminhões encalhavam, todos aqueles caminhões. É porque ela não sabe ainda, tem que explicar para ela que era de barro ainda, né? Era de terra. De terra, não era asfalto. Então, ele viu essa necessidade e resolveu, então, tentar, mandou um recado, que nós éramos muito amigos, as famílias eram muito amigas, a família Biagi aqui, nós, como todo, com a família, tanto com a família Dedini como a família Ometo, então a gente tem uma ligação muito forte, muito grande, da vida inteira, pelo menos da vida inteira minha. Né? E eu nasci sob o égide desse relacionamento. Então, aí não 30 anos depois, nós soubemos que o recado que ele tinha mandado nunca tinha chegado, então ele convidou um amigo dele, uma oficina que ele frequentava em Sertãozinho, que sempre fazia serviços e tal, que era o Héctor Zanini, e eles fizeram uma oficina Zanini limitada, que era uma empresinha lá para arrumar as coisas, para dar um jeito e tal. E essa empresa foi crescendo, fez um plano de expansão, aí sim teve um planejamento, que foi o Dr. José Rossi Júnior, que foi presidente da Zanini durante muito tempo, junto com uma diretoria que a empresa tinha fantástica, de pessoas extraordinárias, tinham diretores da empresa muito competentes, e foi feito esse planejamento, foi aprovado pelo BNDES, etc. O BNDES financiou, e nós fomos pelo mundo e trouxemos 30 tecnologias diferentes, e isso que explica o desenvolvimento que tem em Sertãozinho, porque essas tecnologias vieram para cá, nós éramos licenciados da Foster Wheeler, uma dessas 20 tecnologias, uma era Foster Wheeler, que era uma tecnologia de produção de energia muito, muito forte. Então, quando a Zanini teve problema para frente, 95% daquelas indústrias são ex-Zanini, desde gerentes, diretores, etc. Deixou uma escola maravilhosa. A Zanini e a Santa Elisa deixaram escolas, cada uma no seu segmento, extraordinárias. E a Santa Elisa e a Zanini, porque a Santa Elisa era um pouco showroom da Zanini, quer dizer, essas tecnologias todas, quando você produzia alguma coisa, a gente colocava na Santa Elisa para tropicalizar, para ajeitar, para ver porque isso lá na Holanda funcionava, na Itália funcionava,
funcionava, nos Estados Unidos funcionava, aqui tinha certas adaptações para as nossas características, etc. Isso ia sendo feito e foi um sucesso total. Então, nós... O que eu pensei? Eu podia dizer aqui para você, contar uma lorota danada. Não, eu planejei, eu imaginei, eu achei que quando eu fosse chegar ali, eu fosse chegar... Não, eu fui fazendo, eu sempre fui... Foi o dia a dia. Sempre fui de fazer, tocar, ter entusiasmo, buscar fazer acontecer as coisas, ser correto na maneira de conduzir, ter um incentivo para plantar cana, para fornecedor, que tinha uma quando eu comecei, as usinas tinham muito cana própria, pouca cana de fornecedor, muita gente não... Nós começamos, meu pai, não fui eu, herdei isso dele, começamos a implementar, quando nasceu a cooperativa, você vê essas cooperativas hoje, que potência que elas são, mas aqui em Sertãozinho eu vi nascer a Coopercana, por exemplo, foi uma coisa que nasceu ali, conheço os 3 fundadores da Coopercana, são do meu tempo, a gente era amigo, a gente sempre incentivou isso a andar para frente e tal, e hoje você vê que eles têm uma potência extraordinária, são de uma competência extraordinária, cresceram. Então, eu vi tudo isso acontecer, Então, nós, de repente, um ano qualquer da vida, aí nós fomos a maior usina do Brasil, em termos de moagem, moemos 7 milhões e poucos de toneladas, milhões de toneladas de cana, sei lá, 98, não lembro, coisa por aí, mais ou menos. Quando a gente fez a primeira grande fusão de usinas no Brasil, nós fundimos a usina São Geraldo com a usina Santa Elisa, para fazer a Companhia Energética Santa Elisa, trazendo o Bradesco para ser sócio. Lá na frente, quando eu saí de uma crise na Zanini, que vocês não têm nem ideia, conforme, se me der vontade até o fim do programa, se vocês quiserem, eu conto. O que nós queremos. Nós temos de programa. Nós fizemos uma fusão depois que eu terminei uma reformulação na Zanini. Eu estou falando muito que vocês pedem para mim contar a história, essa história que eu vivi. São as suas experiências, suas vivências. Não é o cara que está nos ouvindo que viveu, né? O nosso querido, como é que chama quem ouve broadcast? Quem está ouvindo o podcast, é que aqui, no caso, né, eles vão assistir pelo YouTube. Então, é um videocast também. Videocast. Isso, nosso telespectador. Telespectador aqui, né? mesmo. Telespectador mesmo? Então, eu fui telespectador da minha própria história. Então, o que eu posso fazer? Aí de repente, nós fizemos uma fusão com a Dedini, uma coisa que tinha que ter sido feita lá atrás, que não tinha sentido, essas duas empresas ficarem se degladiando, quando as duas empresas não tinham capacidade de atender o mercado. Quando apareceu o Proálcool, o que apareceu de trabalho, por exemplo, para te dar um exemplo, a Villares fez aqui em Araraquara um negócio enorme. De repente a Zanini ocupou tudo aquilo, a gente mandava coisa para todos lados. Se tivesse um torno lá em Porto Ferreira, teu pai, numa oficina lá, você ia receber alguma coisa lá para tornear, para fazer, porque a gente foi uma época mágica. As pessoas não têm ideia o que é o crescimento. As pessoas não têm ideia do que fazer aqui em Sertãozinho, com boia fria, você tá entendendo? Fazer um shiploader que carrega 16 mil toneladas de minério. Está lá em São Luís do Maranhão, não pode estar aqui. É feito aqui. A gente não tinha, à noite aquilo era muito grande, é a maior lança, porque o troço fica apoiado aqui, e a lança é isso aqui, a maior lança sobre o mar que existia no mundo, né, nessa época. Feito aqui você deixava ali, quando chegava de manhã, por causa do frio, do calor, etc., ele parecia que ele estava empenando, sabe? Aí descobriram que era o solo que cedia, porque era uma peça muito pesada, feita no tempo. Então aí fizeram fundações para colocar isso em cima, foram aprendendo fazendo, né? E você vê o que aconteceu aí, uma coisa assim, parece uma história de carochinha quando você conta, porque parece que de uma simplicidade enorme, mas foi uma coisa muito trabalhada, muito estudada. Aí sim foi estudado, muito aprendeu. Teve uma ocasião nós fomos para cá, para Ribeirão Preto, 100 famílias do exterior que moravam aqui, habitavam aqui, frequentavam aqui, para dar suporte a todo esse desenvolvimento tecnológico que foi feito. Então é um feito
que hoje as pessoas não têm noção do como foi isso. Agora elas vão ter noção, né? Como Edmilson? filhos. Bom. Agora, Sim. quanta coisa maravilhosa está Eu acontecendo. ia perguntar para você justamente ainda sobre os feitos, né? Eu queria saber quais foram as suas principais realizações à frente do Grupo Malbisa. Olha, do Grupo Malbisa, o Grupo Malbisa, quando eu fui, nós fomos fazendo acertos familiares, quando 2000 e qualquer coisa, quando eu saí de quase todos os negócios, a Malbisa foi fundada antes disso, então eu me dediquei à Malbisa, me dediquei a outros empreendimentos, outros investimentos, nós temos diversos, mas como na minha vida, como ainda trabalhando na Santa Elisa, uma época na Zanini, uma época na Coca-Cola, nós fizemos muita para mudar de pato para ganso, por exemplo. Se você pegar uma Coca-Cola, por exemplo, nós tínhamos a maior venda per capita do Brasil, era Ribeirão Preto. Nós tínhamos uma operação aqui extraordinária, né? De repente, nós tínhamos aqui no Brasil uma prática que se chamava venda casada. Você sabe o que era venda casada? Já ouvi falar. Então, venda casada era você tem um bar, um restaurante, então você chegava você para comprar cerveja, você precisava comprar guaranazinha, você precisava comprar soda limonada, você precisava comprar um monte de coisa. Isso se chama venda casada. Eu só te vendia cerveja, você comprava a sua opção de coisa, porque a Coca-Cola dominava o refrigerante. E aí eu fui lá em Atlanta falar com o presidente da Coca-Cola, junto com o Luiz Otávio Poças Gonçalves, junto com o Lomba, amigos, fabricantes, né, pessoas muito competentes. Explicamos isso lá direitinho, o que estava acontecendo. E até hoje, a Coca-Cola foi a única autorização que ela deu para os fabricantes brasileiros, fabricante do mundo inteiro, só o brasileiro que tem, o direito de produzir uma bebida com teor alcoólico, que foi a cerveja, que é aí que nós lançamos a Kaiser, que foi um sucesso extraordinário. Aconteceu. Foi um aprendizado que vocês não têm nem ideia, o telespectador não tem nem ideia que é aprendizado aquele. Você está entendendo? E de repente a Coca-Cola não tinha a Coca-Cola Company, a Coca-Cola americana, né? Porque aqui a Coca-Cola isso é uma franquia, né? Então ela tem a sede aqui da Coca-Cola do Brasil, licencio, isso é tudo feito em Atlanta, você tem o concentrado, que é a companhia que fornece, etc. E o pessoal não tem ideia do que foi você conseguir quebrar esse tabu. E num determinado momento, a Coca-Cola nos procurou, logo em seguida, dizendo que a Coca-Cola não tinha expertise em cerveja, não era o negócio da Coca-Cola, ele não era mesmo. E ela nos sugeriu ela entrou como sócia da fábrica, e nos sugeriu trazer a Heineken como sócia. Então, a cervejaria foi feita um grupo de produtores brasileiros, com uma sociedade com a Coca-Cola, minoritária da Coca-Cola e minoritária com a Heineken. Então, o sucesso disso foi extraordinário, né? Então, essas coisas aconteceram, quis Deus que acontecesse comigo, né? Quer dizer, e uma coisa que eu não falei, vocês não me perguntaram, eu não fiz nada disso tudo. Fizeram isso, alguém fez, não fui eu. Comigo sempre tinham pessoas muito mais competentes do que eu. Hoje eu sinto falta muito de um time, pegar o time da Santa Elisa, pegar esse time da Zanini, nossa senhora, vocês não têm ideia. Você não tem ideia o que é gente que te oxigena, né? Gente que te empurra, gente que te faz gente que veste a camisa. É uma coisa extraordinária, você tá entendendo? Amigos, hoje eu ando por aí, eu vou lá, tem um churrasco que todo ano o pessoal da Santa Elisa faz para mim, queria mandar um abraço, se tiver alguém dessa velha Santa Elisa, dessa velha Zanini, meus amigos aí, que são tantos, queria mandar um abraço aqui, com certeza alguém está vendo isso. Com né? certeza. Alguém vai ver. Porque essas pessoas fizeram tudo isso. Eu era o fio indutor, eu ficava ali... Você era o maestro, mas você tinha ali vários, digamos profissionais. Tinha gente melhor. Eu sempre ouvi muito, hoje eu falo muito, né? Você vê, não deixei vocês falarem nada, né? Mas naquela época eu ouvia muito. Eu sempre tive uma capacidade de
360 graus. O que é isso? Estou indo para lá, de repente alguém me mostra que é muito melhor vir para cá. Eu não tenho dúvida. A única vantagem que eu acho que eu tive foi um dom que Deus me deu de ter uma intuição. Eu sempre trabalhei com muita intuição. As pessoas perguntam, você trabalha com intuição, você trabalha com ciência, você é um cientista. Ontem eu vi no como é que chama o programa da cultura, do Roda Viva, eu ainda vi um cientista extraordinário, né? Foi uma entrevista super interessante e tal, né? Mas aí a precisão, né? E a minha era a intuição. Isso foi muito importante. Hoje eu vejo isso com clareza total, que eu conheço bem as minhas limitações. Ninguém conhece melhor as minhas limitações do que eu. E elas são muitas, foram muitas. E sempre tinha essas pessoas, desde as mais simples. Às vezes tem gente que você às vezes não espera que não vai. Eu sempre o sujeito te fala uma coisa, se você tiver intuição, se tiver perspectiva, se faz daquilo, ele não falou exatamente aquilo, mas se daquilo você forma cria uma coisa muito, muito interessante, que é um misto do que ele falou, do que você entendeu e do que você pensou, né? Então, legal, esse troço. Maurílio, você é um grande empresário e é referência para muitos profissionais. Não por acaso, e merecido, já ganhou aí diversos prêmios, entre eles o do AgroWorld, dos 100 mais influentes do agronegócio. Eu queria que você falasse um pouquinho qual a responsabilidade que isso traz e como que você trabalha essa sua liderança. Toda vez que você é homenageado, o ser humano tem características muito peculiares e muito interessantes. Toda vez que você é homenageado, você cria... Eu já criei muito antagonismo, a homenagem que eu recebi quando eu era muito moço. Eu não tinha uma história para contar, etc. E homenagem que eu recebo agora, né? Por exemplo, a homenagem que vocês me prestaram. Merecida. Isso não importa. Toda homenagem que você recebe, algum mérito você tem, né? Ninguém recebe uma homenagem. Tem gente que, numa época comercial muito forte, você de vez em quando é homenageado, você é um grande cliente daquela empresa, você compra, então você recebe uma homenagem, uma estatueta, não sei o que e tal. Então, eu sempre diferenciei muito isso, muito. As homenagens que eu recebo hoje não são comerciais, porque ninguém, você quando prestou homenagem, nem no jantar eu fui, que eu me arrependi depois de não ter ido. Eu devia ter ido. Foi muito bom. Ninguém, não custou nada, não teve uma empresa que comprou alguma coisa e tal. Então, só para ficar muito objetivo nisso, isso é muito importante. E outras homenagens que eu recebi porque eu era presidente da empresa X, Y, Z, havia o interesse naquilo, que é natural, é normal. Então, eu diferencio muito, de forma muito clara isso, né? E toda vez que você recebe uma homenagem, você cria uma responsabilidade. Você cria para você mesmo uma responsabilidade, que não é de quem está te homenageando, é sua, porque você que foi homenageado, né? E qual é a responsabilidade que você cria? Você está sendo homenageado porque está sendo reconhecido alguma qualidade que você tem ou que você não tem. Nem toda homenagem é absolutamente justa, né? Nem toda. Então, você precisa pensar um pouco no que você fala, no que você... Hoje, por exemplo, vocês me convidaram para vir aqui. Eu estou aqui com o máximo prazer, está me dando um prazer enorme, mas estou falando certas coisas que nunca foram faladas. Estou falando certas coisas que podem me dar problema, pode vir alguém aqui e falar, não foi nada disso, tal, né? E eu tenho tanta certeza do que eu falei, que eu não tenho nenhum receio, mas não estou mais em idade de ser contestado, alguém não sei o quê, falou, não. Então, essa é a responsabilidade que você precisa ter, às vezes, de arriscar-se, né? E às vezes calar-se. Então, tem hora que é melhor você calar, tem hora que é melhor você arriscar. Nós estamos vivendo um momento, e eu estou passando uma fase da minha vida, que eu não acho que eu tenha mais o direito de guardar nada de positivo ou de negativo que aconteceu. E tudo que eu contei aqui hoje foram coisas que foram negativas e positivas, né? Todas. Essa falta planejada
foi uma coisa que podia ter sido uma coisa fantástica para o setor, e não foi. Isso aqui, aí o que veio depois dessa falta de etanol? Acabou o carro a álcool, né? Nós vendíamos 98% de carros a álcool em 1979, 80. Depois disso, foi no outro ano vendeu 60%, no outro ano 40%, no outro ano até basicamente acabar. Aí eu tive que montar uma ONG em Sertãozinho para vender. Eu consegui da Fiat, por uma ocasião nós compramos, quando um dia o presidente da Fiat veio almoçar em casa, na minha casa aqui em Ribeirão, onde eu moro até hoje, e me contou que a Fiat ia lançar um carro a álcool. Ele veio aqui, o que ele veio fazer aqui, o presidente da Fiat? Ele veio apalpar, ele veio, como diziam os caboclos quando moravam na usina, ele veio sondar. Né? Sondar é buscar informações, né? E para esse pessoal novo, se falar sondar, o cara pensa que é uma sonda de petróleo. Qualquer outra coisa. Então, o sujeito veio buscar uma informação, e sabia se era sério mesmo isso, se era... E nós aqui recebíamos essas pessoas todas na época e tal, e aí ele ouviu, acho que ele gostou e me contou que ia lançar o carro. Quando ele me contou que ia lançar o carro, eu falei, nossa, está faltando isso num programa e tal, né? E eu comprei naquela ocasião, na mesa de casa, eu comprei uma porção comprei 50 Fiats, pequenininho, nem sabia o que fazer com esses Fiats, né? E depois nós padronizamos toda a nossa frota com Fiat. Aí depois, quando você produz um negócio, você produz qualquer coisa que você produz, né? Se ela não é boa para você, por que ela vai ser boa para mim, né? Então, naquela época, então, eu achei que nós devíamos, porque o Proálcool foi muito contestado, né? O Proálcool foi muito criticado, monocultura, não sei o quê, não sei o quê. E, nossa senhora, o que teve a escola de Berlim no começo do programa, se apanhava de todo jeito, se andava e tal. Alguém tinha que falar. Eu nem tinha base, nem bagagem, nem experiência para falar. Então eu procurei me preparar, procurei estudar um pouco. Então, normalmente respondia. Mas quando nós não respondemos aquela falta, foi uma falha enorme do segmento. Mas eu estou te contando tudo isso e agora eu me perdi no raciocínio para ser absolutamente sincero com o telespectador. Muito bem, mas o nosso tempo, infelizmente, está curto, Maurílio. Então a falha veio na hora certa. Então, antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer aquele ping-pong com você, pode ser? Pode. Vou te fazer uma pergunta e você vai ser direto. Pode ser? Pode. Então, uma viagem inesquecível. Ih, menina, minha lua de mel. Pra onde foi? Nem vou te contar. Aí agora eu vou... Mas foram 2 meses de viagem. Nossa. Porque eu casei numa época que não era a nossa época de hoje, né? Era completamente diferente. Né? Então, mas eu vou ficar por aqui. Vai ficar pro próximo podcast, então. Um livro de cabeceira. Nossa senhora, eu trouxe uma relação para te dizer meus livros de cabeceira. Porque atualmente eu estou muito impressionado com a produção ribeirão-pretana de livros. Você pega aqui, por exemplo, tem um amigo, nós falamos de Zanini, um amigo foi diretor, foi vice-presidente da Zanini, um sujeito extraordinário, ele tem uma participação total nesse processo aqui. Que eu falei, olha o que ele escreve, o suicídio, que não tem nada a ver com tudo isso, né? O José, o presidente negro do Brasil, olha que legal. Se eu soubesse, eu tinha trazido, foi uma falha que o Igor não está aqui, tinha trazido esses livros para dar para vocês, aqui pro pessoal de presente, também. Mostrar para o pessoal. Tá? Esse se chama Dr. José Rubens Bevilacqua, é um autor ribeirão-pretano, ainda desconhecido do grande público, né? Que produz coisas brilhantes. Está aqui na minha frente, aqui, essa menina escreveu uns 10 livros já, né? Ana Cândida Tofetti, né? Que é um espetáculo, escreve super bem, está escrevendo um livro da minha mulher. Que peso, hein, Ana? Então, você tem a Adriana Silva. A Adriana tem ela fez um livro que eu recomendo para vocês. Foi uma falha, né, Cana? Hoje não foi uma falha. Eu podia ter trazido todos esses livros aqui, você mostrava, nós mostramos mas ela está escrevendo onde está ela aqui? Nossa Senhora.
A gente mostra nos próximos também, né? A gente Não mostra. tem Não, problema. Tem um Isso, livro vai do faltar Fábio um pouco. Fernandes, que é de Catanduva. Quanto vale o seu tempo? Esse quanto vale o seu tempo é um espetáculo, você está entendendo? Você vai voltar aqui para falar só dos livros. Vou voltar aqui Isso, para dos falar do livro, livros se você e quiser. da viagem inesquecível. Exato. Histórias de vida. Boa. Essas histórias de vida, a Adriana Silva consegue, com diversas outras escritoras e autoras aqui de Ribeirão, ela consegue fazer a biografia de uns 12 ribeirão-pretanos, inclusive de um bispo que teve aqui em Ribeirão Preto, interessantíssima a história. Então ela mistura o Nelson, o que tem o Nelson Rockefeller a ver com essa região? Mistura com o Santos Dumont, né? Que a história foi justo 150 anos de Santos Dumont. Mistura com meu pai, mistura com o Zeferino Vaz. Você precisa ver que beleza esse livro. Sensacional. Então, são meus livros de cabeceira. E, por incrível que pareça, eles estão não na minha cabeceira, mas estão do lado ali, eles estão empilhados, que eu estou querendo, não estou conseguindo ler. Mas eles, todos, né? Eu já li alguns. O Ótimo. Suicídio eu já li. E o que o Maurílio gosta de fazer nas horas de lazer? Trabalhar. Eu não consigo fazer. Aliás, isso me trouxe muito problema na vida. Muito. Muito. E o setor do agro precisa de? Comunicação. Comunicação. União. Liderança. Única. Para um momento único. Show de bola. Forte. Muito forte. Falei que ia ser um aprendizado aqui novamente, Renata? Demais, com certeza. A história Maurílio, da economia de Ribeirão e do país está aqui. Olha, você contou cada coisa que eu jamais imaginava que a Zanini tinha feito parte do grupo de vocês, ou que era parte, vocês que fundaram a Zanini, não imaginava isso. Junto com Héctor Zanini, que foi uma pessoa extraordinária, sertanezino, da lida e tal. Olha aí. Bom, queria agradecer muito a sua participação. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei aí da tua correria, da tua agenda, e você separou esse tempinho aqui para participar do podcast com a gente. Muito obrigado. Tenho certeza que quem está nos acompanhando também curtiu bastante. Espero. Essa era a ideia. Eu que quero agradecer vocês. Foi um prazer enorme estar aqui. Foi um prazer enorme poder falar sobre um assunto tão importante quanto esse do desenvolvimento do país, dos problemas do país. Hoje eu dei uma entrevista falando sobre o Sr. Raul Randon, hoje sobre o livro que ele vai escrever. Eu fiz um depoimento, me emocionei, porque é uma pessoa extraordinária, uma pessoa... O Brasil tem gente, e a gente aqui no Brasil só consegue falar de coisa ruim nesse momento, né? Tanta coisa boa, que tem tanta coisa boa, e a gente não está conseguindo se livrar das nossas próprias mazelas, né? É isso aí. Obrigado mais uma vez, Maurílio. Obrigado você, Renata, que nos acompanhou em mais esse episódio. Muito obrigada, Edmilson. Muito obrigada, Maurílio, por participar aqui com a gente, por enriquecer mais esse bate-papo com muitas histórias, muito conteúdo, compartilhando aqui com o pessoal que está nos acompanhando. Muito obrigada. Bom, obrigado a você que nos acompanhou também até aqui. E não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e acompanhar o AgroWorldCast no YouTube. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.